Arthur Rocha, né? Mas o sobrenome dele é Rocha, né? E por 3 vezes ele esteve aqui, né, irmãos? Semana retrasada ele esteve aqui no domingo à noite. E quando terminamos o culto, ele saindo na porta para despedir, ele me abraçou. E falou para mim o seguinte: Deus está falando muito comigo. Irmãos, Deus trabalha. Todos aqui conhecem o Arthur, a família, né? E ele falou outra coisa comigo, que eu vou fazer isso, eu creio que essa semana ainda, amém? Ele mandou visitar uma pessoa, ele mandou convidar uma pessoa para vir para a igreja. Assim que ele me abraçou, ele falou: Renilton, Deus está falando muito comigo, vai e convida. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas ele mandou fazer esse convite. E agora à noite, quando eu fiquei sabendo, eu tomei um susto, irmãos. Mas eu só sei que Deus está trabalhando aí. Não foi à toa que ele mandou ele vir aqui pelas 3 vezes. Eu me lembro da mensagem que foi pregada pelas 3 vezes que ele esteve aqui. Por isso eu vejo Deus trabalhando, amém? Nós não podemos questionar, querido. Momento nenhum. Quando você chega na igreja, muitas pessoas às vezes chegam na igreja, sentam no banco, e às vezes saem da igreja reclamando da mensagem, porque não entende a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que é a palavra do homem, mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer, amém? E Ele tem propósito em todas as coisas, e eu agradeço a Deus. Então, por isso, nós já oramos, nós vamos depois orar novamente, né, pela família enlutada. Também nós tivemos ali, Deus recolheu também o Osíris Orzal ali no São Pedro, né, um grande amigo da família, eu cresci ali junto, né, daquela família, muito conhecido ali, né, também que Deus venha confortar o coração de toda a família Zorzal. Assim então está escrito na palavra do Senhor, Evangelho de Mateus 8, capítulo 8, versículo 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei, lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois também sou homem sobre autoridades, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de Deus, ou no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vá, ou vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, eu te peço, meu Deus, toma esse culto nas tuas mãos. Meu Deus, quantas coisas, meu Pai, na hora da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Sim, meu Deus, tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas estão sendo escravizadas, meu Deus, pelo inimigo, meu Pai. E por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, acampa os teus anjos ao redor desta congregação, meu Deus.
ao redor, meu Deus, de cada pessoa que entrou por essas portas, das pessoas que estão em casa também acompanhando esse culto, cultuando ao Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, esteja com essas pessoas, ó Pai. Quantas pessoas estão precisando agora de uma palavra que venha libertar, salvar, curar e novamente trazer esperança ao seu coração. Por isso, ó Pai, que não seja eu, mas que o Senhor vai de encontro a essas pessoas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém e amém, Senhor Deus. Os irmãos em casa me desculpa, mas tem momento que a gente tem que... O inimigo, ele é terrível, mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Que toda cilada do inimigo caia por terra para a glória do Senhor. Aonde o povo de Deus está reunido, querido, é assim mesmo. Sempre vai haver coisa para tentar impedir a palavra dele, né? Isso nós já estamos acostumados. Já estamos acostumados com isso, mas a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer, porque a igreja vai atacar, a igreja vai invadir e vai resgatar vidas que estão se perdendo, amém? Queridos, olha então o que está acontecendo aqui, preste bem atenção na vida desse homem. Jesus foi surpreendido por um homem, centurião, chefe de um exército romano, um exército, querido, composto por 100 homens. Por isso, a Bíblia diz que é o centurião, né? O centurião de Cafarnaum, porque ele comandava 100 homens. Ali, querido, eles eram temidos, homens ali sim, temidos. O exército desse homem era temidos. Mas incrível que pareça, queridos, esse homem estava com um problema em sua casa. Mas o problema que havia em sua casa não era um problema na sua família, filho, esposa, o irmão, pai, mãe. Não, querido, não era. A Bíblia vai relatar que havia um criado, uma pessoa, né, um empregado que estava enfermo, paralítico e atormentado, sofrendo em cima de uma cama. Esse homem era um homem muito importante, ele era um homem de respeito, um homem de autoridade. E Jesus, quem era Jesus para a sociedade? Se não apenas um simples carpinteiro. Quem era Jesus? Rodava-se a notícia, espalhava-se a notícia que Jesus era filho de José. E quem era José? Apenas um carpinteiro. O que fazer? Por que buscar esse homem, carpinteiro, centurião, um homem importante, tomar essa decisão? Parece que para a sociedade, né, as mais importantes, isso é uma humilhação. Um homem de posse, um homem tão importante, ir de encontro a uma pessoa simples, um simples carpinteiro. Mas, querido, Jesus foi surpreendido por esse homem. Jesus foi surpreendido por este homem. Eu estava aqui tentando pesquisar, querido, a distância mais ou menos da onde ele estava até Cafarnaum, não é certo isso, mas dava aproximadamente assim, talvez de 55 quilômetros, ou mais ou menos um pouquinho. Mas é essa distância. Eu fico perguntando, querido, olhando para a vida desse homem, ele tinha tudo, querido, para que pudesse, sua volta, tinha tudo para servir de impedimento dele ir até Jesus, tudo. Para começar, ele poderia ser impedido pela dúvida. Ele ouviu falar desse Jesus que curava, que ressuscitava, fazia milagre, porque Jesus havia feito, né, anteriormente, ele havia curado ali
os leprosos, ele tinha feito tantos outros milagres, querido. E esse homem ficou sabendo então que Jesus estava em Cafarnaum. Uma das coisas que poderia então ter impedido esse centurião é a dúvida: será que de fato Jesus pode curar? Será que Jesus pode me atender? Mas outra coisa também que poderia servir de impedimento desse homem ir até Jesus: o dinheiro. Porque ele era bem de vida, bem de posses. Importante. Uma das coisas também que poderia impedir o centurião de ir até Jesus é o dinheiro. Outra coisa também, querido, que poderia atrapalhar esse centurião ir até Jesus: a idolatria. A idolatria também poderia atrapalhar esse homem ir até Jesus. Por que eu vou seguir esse homem, esse Jesus, se eu já sirvo outras coisas? Mas tem mais, querido, que poderia atrapalhar o centurião ir até Jesus: o orgulho. Eu, chefe do exército romano, ir até um simples carpinteiro? O orgulho também poderia atrapalhar o centurião ir até Jesus. Mas tem mais coisa que poderia atrapalhar esse homem ir até Jesus: a distância. 55 quilômetros. Aquele jovem estava sofrendo numa cama, paralítico, atormentado, quase à morte. A distância de 55 quilômetros, ele poderia olhar pela distância e falar do seguinte: não, eu não vou, é muito longe, eu estou cansado. A distância também poderia ter atrapalhado ele até Jesus. Outra coisa, querido, que poderia ter atrapalhado ele ir até Jesus: o tempo. Eu não vou até Jesus porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, o meu tempo é precioso. Eu estou cheio de trabalho. Eu tenho um exército para cuidar, então eu não posso deixar o meu trabalho, eu não posso deixar o meu exército para mim ir atrás de Jesus, para trazer cura para esse empregado. Uma das coisas também, o tempo. Mas tem mais uma coisa que poderia ter atrapalhado a esse homem ter ido até Jesus: a autossuficiência. E mais uma coisa que poderia ter atrapalhado esse homem até Jesus: o poder, porque ele era poderoso, ele dava ordem. Mas, querido, o que me chamou a atenção, que nenhuma dessas coisas impediu esse homem até Jesus. Mas nós estamos vivendo tempos que muitas pessoas na igreja não estão observando que o inimigo está roubando a preciosidade de servir a Deus. O inimigo tem colocado em barreiras, impedimentos, e as pessoas não estão observando o que está acontecendo. Ele está vindo sorrateiro, impedindo as pessoas. Ou melhor, ele não está impedindo, ele cria uma situação aonde as pessoas então podem usar essas mesmas coisas que eu falei: o tempo, o dinheiro, a enfermidade, que não é uma enfermidade, é apenas uma dor. Eu cheguei aqui e falei para a irmã, né, que estou sentindo uma dor em cima dos rins, que dá aquela fisgada assim, que tem hora quase dá para ajoelhar. Mas se eu tivesse querendo então dar uma desculpa nessa dor, eu poderia falar assim: eu vou ficar em casa porque essa dor está terrível, eu não estou suportando. Não, querido, eu estou suportando a dor sim. Sim, querido, eu estou suportando. Se eu não estivesse suportando essa dor, eu estava em cima de uma cama no hospital. Mas Deus é maior do que essa dor.
O amor que esse centurião sentia pelo seu empregado era maior do que o seu tempo, do que a posse, do que o dinheiro, do que a riqueza, a distância. O amor que ele sentia pelo seu empregado era muito maior. E o nosso amor para com Deus, será que é maior do que o nosso tempo, do que a dor, do que o sofrimento, do que a angústia, do que o dinheiro, do que o lazer? Será que de fato o nosso amor é maior do que tudo isso? Ou nós temos criado alguma desculpa para não estarmos no culto, na presença de Deus, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, buscando vida para Deus? Sabe, ele mostrou uma coisa, ele surpreendeu Jesus. Ele não era seguidor de Jesus, não. Mas ele deu uma surpresa em todos. Sim, querido. Ele mostrou o que é de fato amar o próximo. Sim. E esse homem, querido, quando então ele chega na presença de Jesus, quando ele começa a conversar com Jesus, ele cada vez mais foi surpreendendo as pessoas, por aquilo que ele colocou para fora, por aquilo que ele falou com Jesus, a ponto de tocar o coração de Jesus. Quantas pessoas que vivem na igreja e nunca tocou o coração de Jesus? Nunca, querido. Apenas se tornou uma pessoa simpatizante de Jesus, mas nunca tocou o coração de Jesus, porque de fato não tem amor ao próximo. Não tem. Porque quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, querido, o amor ele faz superar todas essas coisas que eu falei. Todas. Todas as coisas que eu acabei de falar, foi apenas algumas coisas que poderia ter impedido esse centurião de ir até Jesus. E às vezes na nossa vida, uma pequena coisa que às vezes eu nem falei aqui, impede de nós estarmos cultuando ao Senhor. Isso é um prato cheio para o inimigo, sabe? Cada dia mais que você, ele sabe, se você der uma desculpa hoje, ele sabe que esse é o seu ponto fraco. Amanhã ele vai aumentar a dose. Depois da manhã ele aumenta a dose, a ponto de criar um esfriamento em nossa vida. E às vezes estamos nem percebendo que é obra do inimigo. E pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Mas o centurião, não. Eu vou trazer Jesus para te curar. Nós precisamos levar Jesus, querido. Tem muitas pessoas enfermas espiritualmente, precisando de Jesus. E às vezes, nós estamos dando muita desculpa. E não estamos levando a palavra de Deus. Mas olha o que acontece, querido. Diz a palavra então que ele chega até Jesus. E ele vai falar o seguinte, preste bem atenção. Quando ele chega até Jesus, ele disse: Senhor, o meu criado. Ele chama Jesus de quê? Senhor. Como que um centurião vai chamar um simples carpinteiro de Senhor? O camarada não era seguidor de Jesus. Como que esse homem que apenas ouvia falar desse tal Jesus, havia, querido, uma dúvida, uma incredulidade no coração dos romanos, dos judeus, que Jesus não era o Messias coisa nenhuma. Inclusive eles tentaram matar e inclusive mataram. Mas esse homem não, esse homem chega perto de Jesus e fala: Senhor. Querido, que coisa linda. Ele se humilha, ele se rende, ele esquece as suas posses, ele esquece o seu grau de estudo, ele esqueceu do dinheiro que ele tinha, da vaidade que ele tinha. Então ele se humilha e fala: Senhor, ele está chegando aos pés de um simples carpinteiro. Era tratado assim. Quem é esse Jesus aí?
Com certeza eles falavam assim: esse Jesus aí, vocês não conhecem? Esse Jesus aí é aquele, você lembra da história? Que história? A história? Aquele escândalo. Dizem, você lembra daquela jovem Maria que ficou grávida e danaram falar por aí afora que ela engravidou do Espírito Santo? Pois é, esse Jesus aí é filho daquela Maria e filho daquele José, carpinteiro. Agora está aí dando uma de Messias, dando uma de curandeiro. Assim, querido, era o zum, porque ninguém acreditava, ninguém confiava, ninguém realmente acreditava que Jesus era o Messias, era o enviado. Mas o centurião se aproximou de Jesus, esqueceu de todas as suas posses, de toda a sua riqueza, de toda a sua autoridade, porque quem é chamado de Senhor? As autoridades. Para ele, Jesus era o quê? Uma autoridade maior, maior do que ele, maior do que todos. Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e atormentado. E Jesus olha para o coração daquele homem e fala: eu irei curá-lo. Eu vou lá curar ele. Mas esse homem faz uma coisa que tocou o coração de Jesus agora. Preste atenção no que esse homem vai falar. Então disse Jesus ao centurião, o versículo 8. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que, faz o quê? Entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado será o quê? Curado, ou sarado. Aqui o centurião não está falando assim não, querido, olha o que está acontecendo aqui. O centurião não está falando para Jesus assim: Senhor, eu não quero que o Senhor entre na minha casa. Não, eu não quero. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: o Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Por que ele fala isso? Porque ele se mostra ali para Jesus que ele é um dos maiores pecadores. Jesus é santo, Jesus é Deus. Esse homem reconhece Jesus. Por isso, querido, ele fala: não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele está falando com Jesus, aquele que as pessoas não acreditavam que era Deus, que era o Messias. Mas então ele fala: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas aí ele reconhece que tem uma autoridade na vida de Jesus, porque ele vai falar: diz somente uma palavra, coisa que muito crente não acredita, né? Diz somente uma palavra e o meu servo, o meu criado, ele vai sarar. E essa palavra do versículo 9, mexeu com o coração de Jesus. Ele fala para Jesus assim: pois também eu sou homem de autoridade. Quer dizer, ele reconhece que Jesus é uma autoridade, mas não uma autoridade qualquer. Porque ele não vai dar ordem a um homem para que vá à casa dele para curar o filho. Olha que coisa. Quando o centurião fala para ele assim: eu também sou homem de autoridade, eu tenho soldados a minhas ordens, eu digo esse vai, ele vai, eu digo esse vem, ele vem. Então preste bem atenção, a quem será que Jesus ia dar ordem para que fosse à casa dele para curar? Ele já tinha isso no coração. Esse Jesus é Deus. Sim, eu também tenho soldados sobre a minha autoridade. Eu digo esse vai, ele vai. Eu digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Então somente uma palavra que o Senhor disser, o meu criado vai ser curado. Isso é acreditar, irmãos, isso é tomar posse.
Isso é ter certeza. Esse homem não está em busca de Jesus para o seu próprio bem, não. Ele está buscando Jesus para uma outra pessoa. E às vezes nós somos tão orgulhosos, crente tão orgulhoso, que nós buscamos somente para nós, esquecemos a vida dos outros. Ele não está buscando nada para ele. Ele chegou diante de Jesus para buscar algo que não era para ele, nem para a família dele, mas para o empregado dele. Isso é fé, irmão. Isso é amor. Não adianta nada eu falar que tenho fé se eu não amo. Esse homem, querido, vai mexer. Agora essa palavra mexe e toca o coração de Jesus, porque ele falou algo, ele reconheceu Jesus como uma autoridade maior, autoridade máxima. Jesus, ele olha para o coração daquele homem, no versículo 10, Jesus vai falar o seguinte, olha: e maravilhou-se Jesus ouvindo essas palavras e disse aos que o seguiam: em verdade te digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé ou tamanha fé. Nem mesmo o discípulo que andava com Jesus, Jesus está falando, eu não vejo fé em vocês desse jeito. E às vezes nós passamos a vida toda dentro da igreja, querido. A vida toda. Há pessoas que passam a vida toda na igreja, nasce, cresce e não mostra uma fé verdadeira que nem esse homem. Não move uma palha em prol do próximo. Não faz nada para mostrar amor de verdade a uma pessoa que está sofrendo. Às vezes a pessoa cresce dentro de uma igreja, morre, mas nunca estendeu a mão para o seu vizinho que está precisando de um socorro. Acontece isso, irmão. As igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias, porque Jesus mesmo revelou, e nem mesmo em Israel, eu digo em verdade, te digo que nem mesmo em Israel, toda Israel, a Israel era de quem? De Deus. Praticamente Jesus está falando assim, olha, no meio do meu povo eu não encontrei tanta fé assim. E se Jesus olhar para dentro da congregação batista do campo 21, essa é a pergunta que eu faço, ele encontra tamanha fé? É uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Você que está em casa também acompanhando. Quando Jesus olhar para você, ele de fato, ele encontra tamanha fé? Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. Sabe o que está falando, querido? Vai vir muitas pessoas que não estão dentro da igreja e vai ser salvo. É uma chicotada em nós. Vai vir muitas pessoas que não estão aqui na congregação batista do campo 21, mas vão ser salvos. E muitas pessoas que às vezes vivem dentro da igreja, a próxima resposta ele vai falar. Então por isso, querido, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vigiar, se cuidar, ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. Tem pessoas que se tornam membro de igreja e fica, não, eu sou membro de igreja, eu sou crente, eu me tornei um crente agora, eu sou membro da igreja batista. E vive essa muvuca danada, esse zum, mas não mostra amor, coisa nenhuma. Não tem prazer em tirar o tempo para servir a Deus. Que amor é esse, irmão? Ele está dizendo então, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pessoas que não é da igreja batista, não é da igreja Assembleia, não é da igreja Deus e Amor, não é da igreja tal, essa adventista, mas são pessoas talvez estrangeiras, mas que têm amor de verdade, têm fé de verdade, acredita de verdade, porque o coração deles não está apegado a bens, mas o coração deles está
no próximo, servindo ao próximo. Se não tiver amor, não tem fé. Jesus então vai dar uma resposta para a igreja agora, que se diz igreja dele. Porque são aquelas pessoas que estavam em sua volta, os seguidores, os judeus, que se dizia, né, guardador da lei, observador da lei. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Coloca Mateus 21:43 aí. O reino dos céus vai ser tirado de muitos. O reino do céu vai ser tirado de muitas pessoas que estão dentro da igreja, dizendo que é de Jesus. Olha os escândalos, querido, que está acontecendo em nossa volta. Olha as pessoas brincando com a palavra de Deus. Olha o Senhor fazendo a limpeza, querido, no meio do povo dele. Pessoas que estão enganando as outras pessoas, autoridade que diz que é autoridade espiritual, porque para mim só tem uma autoridade, que é Jesus Cristo. Nós que estamos aqui à frente, que autoridade? A única coisa que eu tenho, querido, é a autorização que Jesus me deu para falar em nome dele, amém? Mas a autoridade aqui é Jesus. E tem pastores, pessoas aí que se diz autoridade espiritual, coloca-se acima de Jesus, enganando as pessoas, os escândalos estão acontecendo, mas Jesus está fazendo a limpeza. Portanto, vos digo que o reino de Deus, esse é o versículo, Mateus, veja o que está acontecendo, então, Mateus 21:43, olha o que Jesus vai falar aqui em Mateus 21:43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, portanto, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação, que o quê? Que dê os seus frutos. Querido, preste bem atenção, a congregação batista do 21 está produzindo fruto. Você está produzindo fruto. Você que está em casa está produzindo fruto. Querido, nós fomos chamados para quê? Para produzir fruto. Ele está falando, aquele que não produzir, será o quê, querido? A pessoa que não produz fruto é uma planta morta, estéril. Eu não sou estéril, você é estéril? Nós não somos, né, irmão? Não. Mas essa palavra é para aquele que é estéril, para aquele que não quer nada com a palavra de Deus, aquele que não quer fazer nada na obra do Senhor, aquele que não se esforça, é aquele, querido, que eu acabei de falar aqui agora, que sempre vai dar uma desculpa. Quando você convida, irmão, vamos subir o morro, vamos descer o morro para evangelizar, irmão, vamos tal lugar. Não posso porque eu tenho que fazer isso, não posso porque eu estou cansado, não posso porque eu estou com dor nas costas, não posso porque eu estou com dor na perna, não posso porque eu estou com dor de cabeça, não posso porque eu tenho visita lá em casa, eu não posso, querido, então nunca vai realmente poder fazer nada, não produz fruto. Só que, aonde nós encaixamos? A pessoa que não produz é morto, estéril. Um dia será arrancado. E nós somos chamados a produzir fruto. Nós somos chamados, querido, para fazer isso que esse centurião fez. Sim, querido. Aqui atrás está escrito, só Jesus Cristo salva. Aqui embaixo está escrito, olha, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos levar a palavra para essas pessoas e falar, filho, só Jesus Cristo salva. Filho, Jesus Cristo é o único caminho. Esse centurião experimentou Jesus Cristo. Esse centurião levou, sim, Jesus para dentro da sua casa. A sua família presenciou o poder de Deus em sua casa.
Tem muitas pessoas que precisam sentir o poder de Deus. Deus precisa manifestar o seu poder dentro de suas casas. Mas precisamos levar a palavra de Deus a essas pessoas. Amém, irmãos? E diz a palavra então. Volta lá, irmã. Versículo. Isso. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel, no meio do meu povo, eu não encontrei fé desse jeito. Eu tenho conversado com tantas pessoas, querido, que às vezes nós olhamos para elas. São pessoas que às vezes nós não damos a mínima, né? Mas elas conversam com a gente e mostram algo, um amor tão verdadeiro. Pessoa que não mede esforço para estar abençoando a vida das outras pessoas. Enquanto às vezes a igreja de Cristo, nós temos que fazer isso aqui, olha. Convidar os irmãos, implorar pelos irmãos. Igreja, vamos porque vamos. E às vezes, meia dúzia de pessoas que vão. Quando você olha o mundo, querido, nós tivemos aí, estamos tendo festas mundanas por aí, nesses últimos dias. Essa semana mesmo, nós tivemos uma festa por aí. Até para você passar na rua, aonde eu fui, era difícil de tantas pessoas que tinham ali. Festejando, adorando ídolos. Não precisa fazer esforço nenhum. Apenas colocar um convite no rádio, ou no Instagram, no Facebook. Ou alguém ficar sabendo que tem tal festa, aquilo lota, querido. Mas as coisas de Deus, você implora as pessoas. Sempre vai ter uma desculpa. Mas de vez em quando você vê aquelas pessoas que dão desculpa de estar fazendo a obra de Deus nessas festas, festejando. Então Jesus fala: nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu povo, eu encontrei tanta fé assim. Aí, querido, ele vai falar então, no próximo versículo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes, sofrimento eterno para aqueles que não querem nada com a obra do Senhor. Então disse Jesus ao centurião: vá, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o que aconteceu? O seu criado foi curado. O que nos leva a receber algo de Jesus é a nossa fé verdadeira, a nossa fé genuína e nosso amor ao próximo. Amém? Esse centurião mostrou de fato o que é amar as pessoas. Esse centurião mostrou para nós de fato o que é ter fé. Fé é você, querido, ignorar todas essas coisas que eu acabei de falar. A dor, o dinheiro, a idolatria, a dúvida, o tempo, o orgulho, a distância, o poder e a autossuficiência. Todas essas pessoas que ignoram tudo isso para servir Jesus, esse de fato tem fé. Amém? Vamos falar com Deus, querido. Temos pedido de oração?
Vamos orar para a tia Adélia, de Rondônia, irmã do irmão Israel, né, nosso querido falecido irmão Israel, e agradecer ela está se recuperando, então a nossa oração é de gratidão, né? Isso aí. Orar também pelo Elidivan, né, que ele está sentindo aquelas dores ali, e nós vamos estar colocando ele também no altar do Senhor, que ele está se preparando também para fazer uma cirurgia. E também orar pela minha sogra, Dona Jorminda, querido, não está conseguindo dormir, todos sabem o problema ali que ela tem, né? E com isso, a minha esposa também passa noites e mais noites sem dormir, e no outro dia ainda tem que trabalhar, e está aqui junto comigo na igreja, cochilando, o olho apertado. Esse dia ela estava reclamando muita dor no olho, eu falei assim, isso aí não é dor, isso é sono, né? Mas nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Ela não tem cuidado da mãe dela a troco de nada, mas ali eu tenho visto amor, porque fazer o que faz, superar todas as barreiras e não reclama, é difícil, tá, irmãos? Mas Deus vai recompensar, eu tenho certeza disso. Lógico que ninguém faz nada, né, a troco de recompensa, mas a recompensa que eu falo é o galardão que está preparado no céu, amém? Então nós vamos orar pela vida da Dona Jorminda, do Soltamiro, que estão precisando muito das nossas orações, irmãos. Às vezes quando vocês olham, né, para a gente aqui na igreja, ninguém sabe o que às vezes a gente passa, mas não é fácil. Mas essas barreiras não vão impedir a obra do Senhor nunca, amém? Porque nós estamos juntos e a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos mais uma vez, ó Deus, na Tua presença. Aqui, meu Deus, nós estamos colocando, ó Deus, a Dona Adélia, que mora lá em Rondônia, Senhor. Ela passou por um momento tão difícil, mas, Senhor, nós já agradecemos ao Senhor pela recuperação. Ela está se recuperando, e eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor é o médico por excelência na vida dela. Também, meu Deus, o nosso irmão Elidivan, ele está se preparando para passar por uma cirurgia. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai à frente de tudo, ó Pai. E se de fato, ó Deus, for preciso de passar por essa cirurgia, que o Senhor prepare os médicos. Mas se não, ó Pai, nós cremos no Teu poder. Tudo está nas Tuas mãos, tudo é para a glória do Senhor. Também, ó Deus, eu coloco a minha sogra, Dona Jorminda, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos. Meu Deus, aquele sofrimento, aquela angústia, ó Pai. Meu Deus, aquilo, às vezes, meu Deus, nos deixa triste, ó Pai, porque não tem nada que nós podemos fazer, a não ser orar, meu Deus, buscar o Senhor. Porque da angústia, ó Deus, vê aquele sofrimento. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Toma nas Tuas mãos só quem está ali de fato, todos os dias, todas as noites, é que sabe o que ela está vivendo. Cuida dela, Senhor Deus. Faça aquilo, meu Deus, que a minha esposa não está conseguindo fazer. Sim, ó Deus, porque às vezes somos limitados pelo cansaço. Somos, meu Deus, seres humanos. Sofremos cansaços e dores. Mas por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, cuida dela. Cuida do Soltamiro, meu Pai. Ó Senhor, faça o melhor na vida deles, ó Pai. O Senhor tem o melhor, Pai. Tudo está nas Tuas mãos. Assim, meu Deus, como nós acabamos de ver, ó Deus, a Tua palavra. Esse homem que foi em busca do Senhor. Ele superou, meu Deus, todas as diversidades, todos os problemas, aquilo que poderia servir de impedimento na vida dele. Mas ele ignorou todas elas e foi e prostrou-se aos seus pés e recebeu do Senhor a vitória. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus,
que nada dessas coisas, ó Pai, venha nos atrapalhar. Por isso eu peço a Deus por esta igreja, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor de cada irmão, cada visitante, cada familiar, ao redor, meu Deus, dos vizinhos aqui, ó Deus, das pessoas que estão acompanhando, daquelas pessoas, ó Deus, que estão também junto conosco, cultuando ao Senhor dos lares, em nome de Jesus. Vá de encontro à necessidade dessas pessoas. Pai, muito obrigado, é o que nós pedimos, força, sabedoria, discernimento, vindo do alto, vindo do Senhor para a nossa vida. Cuida da minha esposa, dê força, saúde, sabedoria, discernimento, para que ela possa continuar, ó Deus, cuidando da sua mãe, do seu pai. Cuida da saúde dela, ó Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Também, ó Deus, entra naqueles lares divididos. Sim, meu Deus, joga por terra, meu Deus, toda a armação do inimigo, tentando destruir essa família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos, rogamos ao Senhor, entra, meu Deus, com providência sobre esta família.